Sejam bem-vindos a mais um FNC Smart Talks. Sou Leandro Rocha, líder técnico da área de desenvolvimento da FNC, e hoje eu vou falar com Ricardo Tasso, arquiteto de soluções para parceiros da AWS. Nos últimos anos, a AWS tem se destacado como uma das líderes em soluções para modernização de aplicações, permitindo que empresas otimizem suas infraestruturas e alcancem maior agilidade operacional. O Ricardo aqui está para falarmos sobre essas estratégias e soluções competitivas para a modernização. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Ou bom dia ou boa noite, aí, dependendo de que horas o pessoal estiver vendo. Muito obrigado aí pelo convite, Leandro. Obrigado, pessoal, por estarem aqui assistindo também. Como o Leandro comentou, eu sou o Ricardo Tasso, um arquiteto de soluções aqui da AWS. Eu estou aqui na AWS há uns 3 anos e 6 a 7 meses, 3 anos e 7 meses. Passei aqui por outros países na parte de Cloud Support Engineer e desde 2021 eu estou aqui na AWS como arquiteto de soluções para parceiros, ajudando aí os parceiros nas oportunidades, na habilitação, né, no que eles precisam de conhecimento, o que eles precisam conhecer dos nossos serviços, para atender melhor os nossos clientes e ajudar em tudo que for possível e o que for necessário para os nossos clientes aí. Também faço parte das comunidades técnicas de experiência dos desenvolvedores, né, de Next Gen Developer Experience. Então, a gente cuida aí de todos os serviços que os desenvolvedores utilizam para construir na AWS, e também da comunidade técnica de containers aqui. Então, a gente fala bastante sobre serverless, sobre opções de computação, sobre aplicação, modernização, né, de aplicações, que acho que é um tema muito legal aqui que a gente traz hoje. Então, tudo isso a gente acaba sendo parte, né, do dia a dia aqui, tanto em contato com os parceiros quanto com os clientes. E com isso da modernização não é diferente, né? A gente está sempre pensando aí em modernização, em como explorar o melhor da computação em nuvem, né? Então, isso faz parte aqui do nosso dia a dia. Bacana. Um dos principais obstáculos de muitas empresas quando pensam em migrar para a nuvem é a preocupação com as aplicações mais antigas, as chamadas aplicações legadas. Para iniciarmos, poderia falar sobre quais tecnologias estão transformando a modernização de aplicações na AWS e quais são os principais impactos dessas tecnologias na eficiência e flexibilidade das operações empresariais? Sempre que a gente comenta aqui sobre modernização, né? A gente não foge muito daquele papo de monolito, microserviço, arquitetura orientada a eventos, né? Uhum, Ah, e essa questão da mudança, né, de paradigma e quais benefícios isso pode trazer para o cliente, é sempre um dos pontos-chave aqui do que a gente sempre fala, né? Antes da gente falar até de serviço, né? uhum, Então, na minha opinião, boa parte dos benefícios em se utilizar nuvem estão relacionadas a essa questão de modernização, né? Então, porque se a gente for falar, por exemplo, em resiliência, com aplicações legadas, né, com aplicações ali, os monolitos, em servidores, enfim, a gente tinha ali falhas que usualmente deixavam toda a aplicação fora do ar. Então, a gente tinha esse desafio de manter, atualizar, suportar a aplicação, né? Se precisasse escalar ali a nossa aplicação, né, era mais difícil. Às vezes tinha até que comprar e esperar hardware chegar, porque não cabia ali, de repente, uma VM dentro de um hosting específico. Então, a gente tinha também, né, era mais difícil, mais caro para escalar a aplicação, porque a gente tinha que fazer todo esse ciclo. E, normalmente, essa escalabilidade, né, ela era full, né, ela te trazia toda a aplicação numa nova réplica de toda essa aplicação. E aí, quando a gente for falar em termos de agilidade, até mesmo de inovação, a gente tinha ali que se preocupar com o deploy, do redeploy, da aplicação inteira, né? Então, mesmo que a gente fosse atualizar ou criar uma simples feature ali para nossa aplicação, a gente tinha que fazer todo o trabalho, né? Então, toda essa lentidão causada por essa, entre aspas, burocracia e todo esse trabalho que dava para que a gente criasse ali novas features, atualizar ali nossas aplicações, dava uma freada um pouco nessa questão da inovação, né? E aí, quando a uhum, gente fala de aplicações em nuvem, aplicações modernas, a gente tem uma evolução disso, né? As uhum, aplicações se tornam mais resilientes, já que a gente tem, né, normalmente, com microserviços aí, excelentes opções de isolamento dos microserviços, colocar ele em zonas de disponibilidade diferentes, né, como a gente chama aqui. Uma parte específica da aplicação entra em estado de falha, ela não vai causar problema em outras, mesmo que isso seja causado em toda a parte, né, dessa aplicação. Então,
manutenção, suporte, atualização seguem esse mesmo ritmo de que, olha, consigo fazer isso em parte da minha aplicação sem afetar o resto, e consigo aí manter, né, a minha aplicação no ar, mesmo durante atualizações, mesmo durante deploys, mesmo Uhum. durante um troubleshooting, por exemplo, mantenho isso e consigo seguir. Com a escalabilidade, a agilidade e a questão de inovação ocorre o mesmo, né? A gente tem algo absurdo em relação à escalabilidade, em que em aplicações modernas a gente consegue escalar só o que é necessário, e isso também envolve custo. Uhum. Então, supondo que eu possa fazer a escala aqui só de uma parte da minha aplicação que está recebendo maior consumo, está recebendo um maior número de requisições, eu não preciso escalar toda a minha aplicação, né? Eu escalo só aquele trecho, só aquela parte da minha aplicação, e eu vou trazer um melhor custo aqui, né, para a minha aplicação e para os meus times. E da agilidade e da inovação, elas andam muito próximas, né? A gente pode experimentar mais quando a gente tem essa agilidade que a nuvem nos traz, né? Que a AWS nos traz. Então, a gente consegue experimentar mais, trazer mais inovação, se preocupar com o que não é importante, né? Deixar de se preocupar, na verdade, com o que não é importante, focar no que realmente importa. Então, a gente traz os times, né, para o nosso lado mais de inovação, permitindo que eles no dia a dia ali foquem no trabalho operacional, deixem de focar, né, na verdade, Uhum. não foquem no trabalho operacional, não, né? Eles Uhum. deixam de focar no trabalho operacional, que toma ali tempo, suga eles ali, às vezes, para um buraco ali que fica difícil de sair, de deixar de nadar, e permite que, ao invés desse trabalho operacional, de fazer esse trabalho operacional, né, a gente tem serviços gerenciados aí, que trazem aí para os desenvolvedores focar, né, para os times focarem no que realmente importa, no valor de negócio que eles vão trazer para as empresas, e trazer aí o melhor, né, para que as empresas e os clientes se deliciem aí com os produtos que a empresa traz. Aí falando em serviço, cara, toda essa introdução para falar de serviços, né? Mas falando em Sim. serviços, a gente tem aí serviços gerenciados, né? Então, o S3 para armazenamento de objetos, a gente tem o API Gateway, que é o nosso gateway de APIs aqui, em que você pode gerenciar ali os acessos das APIs, roteamento de chamadas e tudo mais. Na parte de mensagens, a gente tem serviços como SQS e SNS, que são serviços que vão permitir ali o envio de mensagens, seja ele fan-out ou através de filas, first in, first out, ou, enfim, filas padrões. Da parte de compute, né, do que a gente pode utilizar de opções de computação aqui, a gente tem containers, tem serverless com funções Lambda, temos EC2 puro, caso o cliente queira utilizar instâncias aí, né, que são, entre aspas, ali, máquinas virtuais, né, que o pessoal não me ouça ouvindo falando isso, mas a gente tem tudo isso com o uso de Application Load Balancers, por exemplo, e de Application Autoscaling Groups, a gente consegue, com todos esses componentes e algumas outras configurações e componentes nativos para containers e para serverless, trazer uma grande eficiência aí para o cenário dos clientes, né? E com essa questão de microserviços também e de aplicações modernas, e também algumas opções aí que podem flexibilizar aí essa modernização, né, da aplicação. Então, ter um roadmap de acordo com o ritmo de cada empresa, sempre focado em seguir o negócio da empresa e trazer um maior valor de negócio que a empresa pode ter com o uso de todos esses serviços. Então, seja utilizando qualquer uma das nossas opções de compute, de computação, vai, para usar o termo em português, com o EKS, que o container como serviço na AWS, um serviço gerenciado, o Elastic Container Service também, um serviço de containers que já é gerenciado também e traz aí muitas funcionalidades, né, para utilizar aí containers, Lambda, serverless e por aí vai. Então, temos diversas opções aí que podem trazer facilitar, na verdade, né, e trazer esses benefícios de modernização e de se utilizar a nuvem aqui na AWS. Maravilha. Muita gente não sabe como que funcionava antigamente, né, o pessoal fazia todas as operações manualmente, então realmente demandava muito trabalho e impedia É, muito você inovar, né, fazer uma aplicação moderna e ágil, né. Hoje o sim. pessoal olha e acha que é tudo tão simplificado, ainda mais usando tecnologias da A AWS. experiência de desenvolvedores aqui na AWS, construindo, né, na AWS. O Amazon Bedrock é um serviço que traz ali diversos modelos de Large Language Models ali, para que o cliente possa integrar suas aplicações. A gente traz ali modelos dos principais criadores aí de LLMs, com opções que vão desde uso específico, né, seja ele para geração de imagem, para geração de texto,
para chatbot, para sumarização. Então, tem alguns modelos que têm um uso mais específico e tem outros modelos que têm ali o seu uso mais geral ali, que podem ser utilizados para diversos cenários. Então, a gente comenta muito aqui sobre a democratização do acesso à tecnologia, né? E com o Amazon Bedrock não é diferente. Então, a gente tem ali a API, a gente tem ali playgrounds em que pode se testar ali o prompt engineering, o que você vai utilizar na sua aplicação para ter as respostas que você precisa. Então, além disso, temos SageMaker, que é um outro serviço de machine learning que também pode ser usado para a inteligência artificial generativa. Então, nós temos diversas opções aí que permitem aos clientes fazer essa integração com as suas aplicações, seja utilizando RAG, seja utilizando a aplicação integrada ali ao LLM de alguma outra forma. Então, nós temos aí essas opções e nós já utilizamos, né, aqui na Amazon e na AWS, serviços de machine learning há bastante tempo, né? Então, a gente pode mencionar, por exemplo, a Alexa, que é um serviço de machine learning que a gente tem já há anos, e utiliza aí, né, a inteligência artificial para conversacional, para trazer respostas com que você pode pedir e ela vai trazer algo para você. Mas tirando um pouco do uso doméstico aí, trazendo um pouco para o uso da empresa mesmo, a gente tem, né, esses serviços que podem ser integrados às aplicações, podem ser integrados a dispositivos de IoT, por exemplo, para que eles executem ali algumas ações, coletem informações, enfim. E para melhorar a experiência do desenvolvedor aqui, a gente tem o Amazon Q Developer, que é um serviço que pode ser integrado às principais IDEs ali dos desenvolvedores e trazer ali completion de código, né? Então, autocompletar o código em tempo de desenvolvimento, podem, em chat ali, eles podem tirar dúvida, pedir para que explique o código, mostrem ali naquele trecho o que está acontecendo, ou que ele otimize o código, traga um fix ali, né? Resolva algum problema do que está acontecendo naquela parte de código, até aquelas atividades que a maioria dos desenvolvedores, não vou falar todos, mas que a maioria dos desenvolvedores não gostam tanto quanto como gerar testes unitários, fazer a documentação daquele código, né? Então a gente pode atribuir ao Q aí essas atividades de completar ali, né, o nosso código com alguns trechos de documentação de código, gerar os testes unitários, e também tem funções específicas, né? E acho que de funções específicas, e falando em modernização, um das features, né, mais legais que eu posso mencionar aqui é o Code Transformation. O Code Transformation, ele utiliza ali de inteligência artificial generativa para fazer o upgrade de aplicações. Agora, por exemplo, a gente pode fazer upgrade de aplicações Java 8 para Java 17, utilizando aí o serviço de Amazon Q Developer, né, para a transformação do nosso código. Ele faz a atualização de todo o nosso código aí. Hoje, Java 8 para Java 17, mas a gente já tem no nosso roadmap também .NET Framework para .NET Cross Platform. Vocês conseguem conferir isso no site do nosso serviço. E um exemplo interessante aí do uso, né, do Q Developer, do Code Transformation, é um caso interno aqui, em que os desenvolvedores fizeram um upgrade de 1.000 aplicações Java 8 para Java 17 em apenas 2 dias. O tempo médio de cada uma dessas aplicações foi de 10 minutos. Então, a gente teve ali casos que foram mais complexos, demoraram um pouco mais, mas mesmo esses mais longos, eles duraram menos de 1 hora, e outros que foram mais rápidos, aí tendo esse tempo médio de 10 minutos. O tempo previsto para o upgrade de cada uma dessas aplicações era de mais de 2 dias. Então, a gente conseguiu em 2 dias aí fazer as 1.000 aplicações que demorariam muito mais, né, do que o prazo de 2 dias para cada uma delas. Liberando aí para que os desenvolvedores pudessem focar, de repente, em preencher o código com alguma feature, com alguma inovação, algo que pudesse trazer mais valor de negócio. E a gente também pode fazer isso além do Code Transformation, né, que tem esse foco no Java 8 para 17 hoje. A gente pode utilizar o chat do Q, né, para explicar alguma coisa ou para ajudar a preencher aquilo, transformando para alguma outra linguagem. A gente pode fazer isso de forma manual ou via inline completion, né, que ele vai completar ali o nosso código com sugestões, na verdade, né, ele não vai obrigar a gente a utilizar aquilo, mas ele vai gerar sugestões aí para que a gente complete o nosso código e consiga fazer essa modernização também. Então, além, né, dos serviços que vão ser utilizados como IA generativa aí para integrar a aplicação e trazer todos os benefícios que a inteligência artificial generativa traz hoje para a gente,
a gente ainda tem também benefícios para os desenvolvedores para que eles, durante as fases de modernização aí, possam utilizar esses serviços para que a gente tenha, então, a aplicação modernizada e seguindo melhores práticas aqui da AWS, né? Então, um uso legal disso, e que eu posso mencionar aqui, é sobre a questão de dúvida de arquitetura. Então, eu tenho ali o Q Developer ali na minha console da AWS, e eu estou com dúvida sobre qual serviço eu vou usar, como eu posso usar algum serviço específico, se tem alguma característica que eu desconheço, eu posso perguntar, e ele vai me responder ali com a característica daquele serviço, melhores práticas e como a gente pode seguir ali com ele. Então, ferramentas bem interessantes e que ajudam bastante aí na modernização e as empresas para que elas tenham sua aplicação seguindo as melhores práticas aí. Maravilha, Ricardo. Eu, como desenvolvedor, já tive experiência de migrar uma aplicação de um Java muito anterior a que eu precisava subir, né? E realmente demanda muito tempo. Então, essa ferramenta, uma dessas ferramentas que você mencionou é muito da hora. Já tivemos alguns casos aqui, inclusive, que a gente utilizou a AWS em situações muito chave do negócio, que a gente conseguiu grandes vantagens utilizando a plataforma. E para quem quer experimentar também essas ferramentas, tem alguns tiers gratuitos também, para experimentar mesmo, se você tiver algum interesse Sim. em algumas dessas que o Ricardo comentou, não é, Ricardo? Isso aí. Hoje, inclusive, a gente tem uma opção free aí do Amazon Q Developer, em que basta criar ali o seu builder, a gente chama de Builder ID, né? Basta Uhum. criar, então, o seu Builder ID e você tem acesso ao Q na versão free ali. Claro, tem uma diferença de features disponíveis do Professional para o gratuito, mas a parte de chat, de inline completion e a questão de responder perguntas ali na console sobre boas práticas, arquitetura, enfim, pode ser utilizada aí de forma gratuita, então é bem legal, traz um benefício bem interessante aí, principalmente para quem está começando agora, né? Perfeito. E aproveitando até esse gancho, vamos falar um pouquinho sobre nuvem, né? Até pouco tempo atrás, quando falamos nesse assunto, simplesmente comparávamos performance, escalabilidade e custos. Felizmente ou infelizmente, as principais marcas estão quase se igualando nesses quesitos. Mas um dos motivos que faz a AWS manter sua posição de liderança, além de sua qualidade e tradição, é claro, né? É o robusto marketplace, com serviços e aplicações para atender quase qualquer situação. Você até comentou algumas delas, né? O que além do que você mencionou, o que você pode adicionar como destaques que aumentam o valor agregado na nuvem AWS? Cara, acho que alguns dos pontos são relacionados aí a o maior número de funcionalidades, né, que a gente tem aqui. A AWS tem mais serviços e mais features nesses serviços do que qualquer outro. A gente trabalha continuamente para expandir esses serviços, né, para suportar ali qualquer workload que precise ser carregado aí, né, ou criado, migrado ou criado, né, na nuvem. Então, a gente tem mais de 200 serviços hoje, cheio de features aí, incluindo a parte de computação, de armazenamento, de bancos de dados, de networking, de analytics, a parte de robótica e de machine learning, inteligência artificial também. Além da parte de dispositivos móveis, a parte de segurança, prover aí uma experiência híbrida para clientes que precisam disso, né? A gente dispõe aí de serviços que têm opções híbridas, então você consegue ter ali uma parte do seu data center, dentro do seu data center, uma parte da nuvem da AWS sendo executada para você ali de forma privada, com Outposts. Então, a gente tem aí diversos serviços e também cuidando dessa parte que a gente comentou, né? De deploy de aplicações, de gerenciamento das aplicações, de desenvolvimento de aplicação. Então, e muito mais aí além disso. Então, a gente tem aí uma grande gama de serviços com diversas funcionalidades que a gente pode mencionar aí e que trazem um diferencial muito grande para os nossos clientes. Além disso, eu comentei, né, sobre a gente criar bastante serviço, então a gente tem esse passo acelerado em inovação, a gente se preocupa bastante com isso, e a gente tem aí uma comunidade muito grande de clientes e de parceiros que contribuem muito com a comunidade como um todo, né, trazendo aí milhares e milhões de clientes ativos aí todo mês, parceiros através de mais de 200 países aí,
A AWS ela é arquitetada para ser flexível e segura como um todo, né? A gente comenta sempre, né? A gente tem até uma brincadeira que a gente fala, olha, você já ouviu falar que segurança é job zero na AWS? Então, olha, segurança é o nosso principal, nossa principal prioridade aqui, né? Então, a gente tem isso como foco aqui, incluído em tudo que a gente cria. A gente foca sempre em segurança, traz essa veia de segurança muito forte aqui. E a gente tem toda a questão aí de a gente chega a ser até não usual aí, né? A gente não vê isso com tanto costume, mas a gente é extremamente focado no nosso cliente. Então, a gente realmente leva em conta aí o que os nossos clientes precisam. 90% do que a gente construiu aqui na AWS foi de acordo com o que o nosso cliente pediu, e os outros 10% foram coisas que a gente ouviu aqui que, de repente, eles não souberam articular exatamente o que eles queriam, mas a gente tentou ler aí nas entrelinhas o que eles precisavam e tentou criar para eles. Então, a gente tem esse foco no cliente muito grande. A gente é orientado também a um long term, né? A gente tem um relacionamento com os nossos clientes aí de um prazo longo. Então, aqui a gente não tem muito aquela coisa de, olha, bater na porta do cliente, perguntar ali o que ele quer, né? E depois ele não vê mais a pessoa, né? A gente se preocupa em realmente construir um relacionamento com os nossos clientes, trazer aí os melhores benefícios para ele, trazer os melhores conselhos, melhores dicas de arquitetura, enfim. Então, a gente tem essas questões aí, né, que corroboram aí com o que faz parte do nosso dia a dia, né? Olhando aí para os nossos princípios de liderança, tem bastante disso incluído, né? E o Customer Obsession aparece logo no topo ali, então é algo que traz aí para a gente realmente, a gente realmente segue isso, né? Aqui dentro da AWS, esses princípios de liderança, essa questão da obsessão pelo cliente. Então, isso acho que torna a gente forte no que a gente faz, né? Além dos desafios que a gente comentou mais cedo, né, das aplicações legadas, quais são os outros desafios mais comuns quando uma empresa pensa em ir para a nuvem? E como e quais estratégias podem ser adotadas para superá-los e garantir uma transição suave e bem-sucedida? Cara, tem algumas coisas e são pontos bem legais, assim, são pontos que eu já passei na minha carreira, inclusive. Apesar de eu estar aqui na AWS há 3 anos e 7 meses aqui, né, quase 4, mas eu já trabalho com a AWS, né, com nuvem há pelo menos uns 8 anos aí. Já passei por empresas do ramo financeiro, por empresas web, né, por parceiros também. Então, tem algumas experiências aí que dá para compartilhar. Um dos desafios que eu já passei, inclusive, sobre essa questão de nuvem e de modernização de aplicações, é em relação ao que a gente brinca, né, em comunidade, que é o colocation na nuvem, né? Então, a gente faz ali um lift and shift dos servidores. Então, pega eu quero servidor virtual ali, cria uma instância em EC2 e para nesse estágio. Então, a gente acaba não tendo aí com isso, né, o real valor da nuvem, né? Eles não têm os principais benefícios que a nuvem pode oferecer em relação ao que a gente comentou lá, né? Escalabilidade, de resiliência, os serviços gerenciados, né? Que trazem aí, removem, né? Trazem esses benefícios para os desenvolvedores e removem o fardo aí dos times de ter que gerenciar, gastar muito tempo naquilo que não vai trazer valor para o negócio dele, né? E até mesmo em relação ao custo, né? Então, a gente tem hoje planos de economia, planos de reserva de instâncias que podem ser aplicados aí, trazer, né, um benefício muito grande para diversos tipos, diversas opções de computação que a gente tem. E também eles geram uma economia muito grande, né? E a gente também tem a questão de uso de instâncias spot, por exemplo, né? Em que a gente tem ali uma economia expressiva ao utilizar ali a computação que não está sendo utilizada sob demanda, né? Então, elas podem ser requisitadas, e com isso a instância ou o container vai ser terminado ali com um aviso de 2 minutos. Mas isso pode até ser utilizado em produção, né? As instâncias spot já utilizei e já tive clientes que utilizaram isso em produção com a distribuição ali, né, das suas aplicações em zona de disponibilidade diferente, em on-demand, spot, né, fazendo essa distribuição aí e também tendo uma boa arquitetura de resiliência da aplicação, né? Então, o fato de a gente ter ali aplicações sendo ter o spread aí desses microserviços, dessas aplicações em diversas zonas de disponibilidade, faz com que, de repente, se naquela zona de disponibilidade a minha aplicação cair, ou aquele microserviço cair, né? Porque aí a aplicação não vai cair como um todo,
a gente mantém ele no ar ali nas outras zonas de disponibilidade, ou a gente consegue, de repente, utilizar algum serviço inteligente de Spot Advisor que vai subir uma nova réplica dessas instâncias, desse recurso que eu utilizei em Spot, né? Ele vai subir isso on demand ou subir isso em um outro tipo de instância, diferente da que vai ser requisitada aqui para ser utilizada em on demand, e não vai afetar a minha aplicação. Então, com isso, a gente tem uma redução de custos muito grandes aí, com todos esses recursos, mas foge um pouco do colocation na nuvem, né? A gente passa a utilizar, então, containers, a gente passa a utilizar serverless, a gente utiliza ali serviços gerenciados de API, de networking, para que tragam ali o real benefício, né, da gente ter scaling, da gente ter resiliência, da gente poder trazer aí o melhor da nuvem para os nossos clientes. E também sobre modernização, tem um desafio aí, uma questão comum, né, é que modernização não é a modernização, os microserviços, né, eles não são uma bala de prata, né? Ele não vai resolver 100% dos problemas da sua aplicação. Então, muitas vezes, a gente vê a pessoa pensando que, olha, se eu não for, aliás, se eu for para a nuvem e eu transformar minha aplicação em microserviço, tenho todos os benefícios, minha aplicação nunca vai cair, ela vai se tornar resiliente, nada nunca vai falhar. E não é essa a mensagem, né? A mensagem é que, justamente porque tudo falha o tempo todo, isso é falado até pelo Andy Jassy, inclusive, que a gente tem aí zonas de disponibilidade diferentes, traz todos os recursos de resiliência, né? Toda a questão de alta disponibilidade, tudo que a gente tem aqui, pensando em scaling das aplicações, pensando em ter ali serviços que realmente são focados em tornar as aplicações resilientes, e que vocês se preocupem aí, né? Os clientes se preocupem realmente em trazer valor de negócio através dos serviços gerenciados. Então, a gente tem aí uma boa gama aí de serviços que vão ajudar os microserviços trazerem um real valor para o negócio, mas ele não é uma bala de prata, ele não vai realmente resolver todos os problemas. A gente tem que ter uma aplicação bem construída, a gente tem que ter uma arquitetura bem construída aí dos nossos serviços, tudo isso em colaboração aqui, né, com microserviços, com as aplicações, com os serviços que a gente tem aqui na AWS. Então, são alguns aí do nosso papo sobre isso, né? Sobre a questão de modernização e de microserviços. Então, acho que esses são dois pontos aí. Daria para colocar, se for falar de pontos da carreira aí, daria para colocar muitos outros, mas acho que essa questão aí da gente realmente utilizar o benefício de nuvem, né? Então, quando está fazendo uma migração para nuvem, pensa realmente nos serviços que tem lá e como eu posso utilizar esses serviços da melhor forma para trazer o valor de negócio, não fazer esse colocation, né? Então, simplesmente pega o servidor, move para lá, esquece que ele está lá e fala, olha, não foi a redução de custos que eu esperava. Pode ser que fosse muito melhor se a gente tivesse feito aí um uso seja de microserviços, ou utilizando, de repente, até um monolito aí, mas utilizando containers, uma opção modificando a nossa aplicação ali para que ela possa utilizar ali, de repente, zonas de disponibilidade diferentes, e ela vai responder para um load balancer de aplicação em camada 7, por aí vai. Então, tem algumas coisas aí que a gente pode trazer para a discussão e trazer como benefício aí sempre que a gente for falar de modernização. Maravilha, Ricardo. Muito obrigado pelo papo, foi muito divertido, foi muito interessante conhecer um pouquinho mais sobre as soluções da AWS para modernização. Quer deixar um recado para o pessoal que está assistindo? Pô, continuem aí primeiro para vocês, né, Leandro, o pessoal da FNC aqui, continuem aí com esse papo, é muito interessante. Eu fui uma pessoa que, com a comunidade, com os parceiros compartilhando sua experiência, eu aprendi bastante no meu começo, né, na minha transição aí de simples administrador de sistemas ali para um analista de cloud, né? Então, é uma iniciativa muito legal. Para o pessoal, faço convite para sempre continuar assistindo, né? Acho que isso traz para a gente aí conhecimento, traz o aprendizado com diferentes experiências. Então, isso é muito legal. E acessem a nossa documentação, o nosso site. A gente sempre pensa também, Leandro, em trazer para os clientes, para os nossos parceiros, o conhecimento, né? Distribuir o conhecimento através não só da nossa documentação, que a gente se preocupa em alimentar, sempre publicar blogs. A gente tem se preocupado bastante em trazer realmente nos nossos blogs, nas nossas publicações, valor para os nossos clientes e para o que eles precisam aí de conhecer, explorar
para conhecer mais sobre os nossos serviços, mas também temos opções, né, de milhares de cursos que são disponibilizados gratuitos aí através do Skill Builder. Então, acessem também essas nossas opções de treinamentos para que vocês adquiram aí o conhecimento nos nossos serviços, saibam como melhor utilizar, e até mesmo essa parte de modernização aí tem uma trilha bem legal lá sobre as opções de compute, containers, serverless, que o pessoal pode fazer. Então, aproveitem aí disso também para aumentar ainda mais o conhecimento de vocês e que vocês utilizem aí nuvem, né, da melhor forma, utilizem a AWS da melhor forma, trazendo maior valor aí de negócio para as empresas de vocês e para as empresas para trazer maior valor para o seu negócio, né? Então, acho que isso vale bastante. Aí é um recado de sempre da nossa parte de Learn and Be Curious aqui, falando sobre princípios de liderança de novo, não querendo ser chato sobre isso, mas a gente realmente ter curiosidade e aprender mais aqui, a gente disponibiliza bastante coisa para que o pessoal tenha isso, então aproveitem, explorem bastante. Maravilha. Bom, esse foi mais um Smart Talks com o Ricardo Tasso, da AWS, Arquiteto de Soluções para Parceiros. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir e assinar o canal para mais novidades, tá? Vamos deixar os links relevantes aqui na descrição do vídeo e também aqui nos cards, em algum lugar aqui. O pessoal que vai subir o vídeo vai colocar aqui alguns vídeos interessantes também do canal. Beleza, gente? Obrigado e até o próximo. Tchau!